Olá, falando de novo sobre religião, percebemos logo de cara, partindo da análise que já fizemos, e de outros pontos de vista e do que continuaremos discorrendo, percebemos que a religião, as religiões, elas são, na sua totalidade, pode-se dizer, uma loucura coletiva. O que é religião? A religião é loucura coletiva. Toda religião sempre foi, sempre será, por excelência, escravizadora, centralizadora, assim como formadora de homens servis, obedientes, cegos para a realidade, Isso é uma das outras grandes semelhanças entre todas as religiões. Elas tornam homens embrutecidos, incapazes, servis. E para se dar acepção a qualquer religião, você tem que necessariamente abrir mão, se abdicar da razão, da lógica e da ciência. Entre outras coisas, também da justiça humana. Quem é religioso, a pessoa que crê numa divindade, num ser divino, em um Deus, num líder religioso, essa pessoa se torna incapaz, exalta a incapacidade e para todos os efeitos, o homem é um ser incapaz de encontrar a justiça, incapaz de guiar a si próprio, é um ser inútil, iníquo, absurdo, podre, nojento, entre outras coisas. E o Deus, logo que entra em cena, é o tudo, a razão, a ciência, a bondade, tudo isso em grau infinito. Todas as religiões apoiam e consagram líderes. Eu acho que falei um pouco sobre isso, mas eu vou falar com mais profundidade agora sobre as lideranças religiosas e a ligação da autoridade com a religiosidade. Como a religiosidade sempre abençoou a autoridade. Todas as religiões apoiam, ou se não apoiam, elas próprias se fazem como autoridade terrena. Todas as religiões apoiam, consagram, institucionalizam uma autoridade. Seja ela as pessoas da própria igreja, da própria religião, seja qual for, não necessariamente a igreja, o cristianismo, o judaico-cristão. Mas toda religião consagra e apoia uma liderança, institui uma liderança para si. Seja o pajé, o guru, o bruxo, o curandeiro, o pai de santo, o adivinho, o sacerdote, o padre, o pastor, o bispo, o médium, seja lá como for o feiticeiro, sempre a religião, as religiosidades, a crença em qualquer divindade institucionalizará, colocará para si lideranças, líderes. Mas, falando da loucura religiosa, né? O que acontece? Todo religioso, todo neuropata religioso, né? Todas as pessoas, assim, problemáticas, não. A gente já aprende a cair nesse erro, a cair nesse engano, a cair nessa ilusão. Desde os nossos primeiros anos de vida, a gente já aprende, já é ensinado a gente dar acepção, acreditar e tomar isso, todos esses absurdos, toda essa loucura como verdade. Então, eu mando aqui, essas são as minhas palavras, eu mando esse recado aqui, para todos que são religiosos, presta atenção. Iludidos são aqueles que pensam que vivem e seguem uma religião que seja diferente de todas as outras. Iludidos são aqueles que veem na sua religião a religião superior, seja em pureza, seja em racionalidade. É claro que haverão religiões menos piores que outras, porém isso não retira
os erros dessas religiões, o erro de toda e qualquer religião. E são erros que já são fatais. A religião vai pregar a resignação, a abdicação da vida política e social. Ser para os próprios líderes religiosos que também se tornam políticos. Mas as pessoas, os pupilos, as ovelhas, os adeptos, sempre vão abrir mão da prática da vida política e social. E sempre procederão com uma total passividade e servilismo aos seus líderes. Obviamente, após essas minhas palavras, isso serve um pouco para ilustrar uma parte dessa mensagem, que além da loucura coletiva, toda religião é recriação de outra religião, que é a recriação de outra religião e outra religião e outra religião, até chegar nos estados mais primitivos e remotos do homem. Mas até então, após isso, toda religião tem se recriado. Isso não é diferente com as religiões dos dias de hoje. As religiões dos dias de hoje também são recriações umas das outras. É por isso que eu digo que todas as religiões têm suas similaridades. Grandes similaridades. Por quê? Porque todas as religiões foram recriações umas das outras. Dessa forma, as religiões, entre aspas, evoluíram ou se desenvolveram, até pode-se falar, desenvolveram-se historicamente na abstração, na cabeça do homem, como falei no primeiro vídeo. Ela desenvolveu-se dos tempos remotos, onde era aquele panteísmo, as religiões panteístas, as religiões naturais do Oriente. Ela evoluiu, se transformou, se recriou em diversas religiões, porque mesmo no panteísmo, as religiões naturalistas, seja como for, mesmo elas já tiveram vários tipos de crendices. E a evolução dela foi o politeísmo, também cheio de crendices, de segmentos de religiões, de deuses, de cultos em diversas regiões do mundo. Depois desse avanço, ela partiu para o... Eu descobri há pouco tempo atrás, um colega nosso esclareceu esses assuntos, monolatria, e depois da monolatria, um passo forçado nessa virada histórica e que levou séculos e séculos e séculos, porque do desenvolvimento do panteísmo para o politeísmo levou séculos, séculos e séculos. Do politeísmo para a monolatria levou mais alguns séculos, e da monolatria para o monoteísmo levou mais alguns séculos. E após isso, com mais uma grande mistura, porque o cristianismo também é isso, que eu uso algumas palavras do Bakunin. O egoísmo grosseiro de Jeová, com o estilo de dominação não menos brutal e grosseiro dos romanos, com a metafísica ideal dos gregos, materializada pelo contato com o Oriente. Esse foi um dos elementos históricos que comporam o cristianismo. Já agora no arrebate final, por quê? Porque o que eles sempre quiseram, como Deus só existiu na cabeça dos homens, ele foi criado na cabeça, na imaginação dos homens, sempre foi assim. Então, a ideia que parecesse mais pura, como sempre foi a ideia que sempre pareceu mais pura? A ideia que sempre pareceu mais pura, seja para os filósofos espiritualistas, ou seja, para as próprias crenças religiosas, a ideia que sempre pareceu mais pura foi aquela ideia que é mais distante possível da terra, do terreno, do humano. E assim eles procederam também com Deus. As religiões naturalistas, as religiões politeístas, elas adoravam um Deus que já era esmagador, já esmagava a humanidade, era fundada no sangue, os seus cultos e tudo. Mas
com a vinda do politeísmo, que levou séculos e séculos, e com o cristianismo depois, eles conseguiram jogar o Deus, a divindade, a ideia divina na maior distância possível do que há de terreno, de material e de mundo. O puro espírito. É absurdo, é loucura coletiva. Veja como as pessoas são cegadas pela moral religiosa. Nós vivemos baseados na moral religiosa. Nós vivemos o Estado baseado no Estado romano. O modelo da nossa política. O modelo da nossa política é totalmente baseado na moral da divindade. Todos seguem em bloco, sem qualquer reflexão, essa loucura coletiva. Pois isso já está dado e parece muito tocante, algo que sensibiliza muito a alma das pessoas, mas é brutal. É brutal e é desumano. A loucura coletiva da religião. Em breve continuarei, tratarei sobre as lideranças e vou retomar esses assuntos. Espero que vocês possam me acompanhar.